Quando a gente fala de cinema e cultura pop, uma das maiores ironias é essa. Alguns personagens que só aparecem só de canto, roubam a cena em poucos minutos e ainda assim nunca ganharam o merecido destaque de Hollywood. E mesmo assim eles insistem em enfiar sequência atrás de sequência de heróis saturados, mas ignoram figuras que tinham um potencial gigantesco de serem protagonistas. Esses são aqueles personagens que deixam a gente com aquele pensamento incômodo. Por que raios ainda não fizeram um filme dele? Eu não tô falando de coadjuvantes inesquecíveis, mas eu tô falando assim, de personagens que poderiam trazer um mundo de possibilidades narrativas, seja porque eles têm um passado misterioso, dilemas sombrios ou simplesmente um carisma gigante. Personagens que poderiam segurar uma história inteira, expandir o universo que já amamos e de quebra entregar experiências muito mais frescas do que a indústria anda repetindo bastante. Mas antes de começar esse vídeo, já pega seu cafezinho, se acomoda no seu sofá e bora pro vídeo. Mas sabe quem é que merece o filme solo mesmo? É você, depois de deixar o like nesse vídeo. Deixa o like aí, ajuda a gente. Bora pro vídeo. Vamos começar a nossa lista com Scar, do Rei Leão. E Scar é um dos vilões mais icônicos da Disney, mas também um dos mais subaproveitados em termos de narrativa. A gente já conhece ele amargurado, cheio de rancor, com aquele olhar de quem carrega décadas de ressentimento contra Mufasa. Mas como ele chegou até ali? O filme solo do Scar poderia mergulhar justamente nisso, sua juventude, a relação complicada com seu irmão e o peso de seu irmão Sobra. Imagina só a gente acompanhando o filme sobre isso, que a gente não acompanha apenas a sua inteligência estratégica se formando, mas também uma construção de inveja que viria a definir sua vida. E aqui vai o detalhe, um filme solo dele não precisaria tornar ele bonzinho ou justificar cada escolha. Ele não precisa ser um herói incompreendido, muito pelo contrário. Seria interessante ver o estudo do personagem mostrando como uma mente brilhante pode ser consumida pelo ódio, quase um paralelo com tragédias clássicas. E se for bem feito, esse filme seria um dos filmes mais sombrios já feitos pela Disney, que explora traição, poder e ambição, mas sem perder o carisma ácido do Scar. E convenhamos que muita gente pagaria para ver aquele vozeirão do Jeremy Irons narrando a sua própria decadência. O próximo da nossa lista é o Mestre Yoda de Star Wars. Todo fã de Star Wars já se perguntou como era o Yoda jovem. Eu não tô falando do Baby Yoda não, viu? Que virou mascote, Funko Pop e tudo mais, mas eu tô falando do verdadeiro Yoda, aquele que já tinha séculos de experiência antes de aparecer em Ameaça Fantasma. O filme solo do Mestre Yoda abriria espaço para algo que Star Wars nunca teve coragem de explorar de verdade, que é a história profunda da origem do Jedi, antes de ser corrompida pela política. A gente poderia ver o Yoda ainda em formação, aprendendo sobre a força, viajando pelos planetas desconhecidos, enfrentando dilemas morais gigantescos. Pensa numa pegada de filme com artes marciais filosófico misturado com um épico espacial. O Yoda jovem poderia ser mostrado como alguém mais impulsivo, com dúvidas, falhas e até erros que moldaram a sabedoria que a gente conhece. Seria a chance perfeita de mostrar que aquele velhinho que tem uma fala estranha já teve uma jornada cheia de sangue, suor e meditação. E tem mais, o filme dele também poderia trazer respostas sutis, mas não definitivas sobre a origem da espécie dele, algo que até hoje é muito misterioso. Nada de exposição barata, mas pistas bem trabalhadas que dariam peso místico a essa narrativa. Próxima da nossa lista é a Bellatrix de Harry Potter. No universo de Harry Potter conhecemos quase todos os vilões que orbitam ao redor do Lord Voldemort. Só que cá entre nós, quem realmente roubava a cena era a Bellatrix. Ela, que foi interpretada por Helena Bonham, transformou ela em um show à parte, um misto de loucura, devoção fanática e prazer em causar destruição. O filme solo dela poderia ser um mergulho no terror psicológico dentro do mundo bruxo. Esquece clima escolar, lições de amizade de Hogwarts, seria um tema muito sombrio, adulto e perturbador, do jeito que o marido dela gosta de fazer os filmes. A gente poderia acompanhar a sua infância em uma família tradicionalista, o contato inicial com as magias das trevas e principalmente a transformação dela em seguidora incondicional do Lorde das Trevas. Imagina uma narrativa que mostra o passo a passo de como uma bruxa talentosa e inteligente vai sendo consumida por um culto sombrio até perder completamente a sua sanidade. Seria quase um paralelo de histórias de fanatismo religioso lavagem cerebral, mas ambientado no mundo mágico. Além disso, seria uma oportunidade de expandir um lado pouco explorado da saga, como funcionava a sociedade bruxa além de Hogwarts. Veremos os círculos aristocráticos, a pressão por pureza sanguínea, os preconceitos e um ambiente que alimentou monstros como a Bellatrix. O filme desse poderia colocar a franquia do Harry Potter num patamar de maturidade que ele nunca alcançou até hoje. Próximo da nossa lista é o Coringa do Heath Ledger de Cavaleiro das Trevas, deixando bem claro. Sim, a gente já teve um filme solo do Coringa com Joaquin Phoenix, mas o personagem do Heath Ledger em O Cavaleiro das Trevas é uma entidade completamente diferente. Ele não é apenas um vilão, ele é o próprio caos encarnado. E o mais interessante é que o filme de 2008 nunca explica de onde ele veio, não explica das suas cicatrizes, a sua mente doentia e as habilidades de manipulação que ele tem de sobra. O filme solo poderia de forma genial explorar essas origens sem nunca dar respostas definitivas.
Imagina um longa que mostre múltiplas versões da vida dele como se fossem memórias inventadas, deixando o público tão confuso quanto os personagens ao redor. Seria como um thriller psicológico urbano, quase que um pesadelo filmado, em que o espectador nunca iria saber se o que ele está vendo era real ou invenção do próprio Coringa. Mais do que explicar o personagem, o filme poderia aprofundar a ideia de que ele é um reflexo distorcido da sociedade e um produto inevitável de um mundo corrompido. E é claro, seria uma bela homenagem póstuma ao Heath Ledger. O próximo da nossa lista é Severus Snape, também de Harry Potter. Sim, eu sei que o Snape já ganhou uma carta de redenção em Relíquias da Morte, mas isso é só a ponta do iceberg. O personagem mais complexo da saga merecia um filme inteiro só dele. Imagina um longa que começa mostrando a infância do Snape, que é um garoto isolado, crescendo em um lar abusivo e encontrando refúgio apenas na magia. Um choque ao descobrir Hogwarts, a amizade depois da ruptura com Lilian e a sua queda no ciclo das artes das trevas. E por fim, o dilema de ter que viver como um agente duplo, odiado por todos, mas com a consciência de que estava fazendo um sacrifício definitivo. Esse filme teria um peso emocional de drama adulto e mostraria a tragédia de alguém que nunca foi herói, mas também nunca foi vilão, mas que carregou uma das histórias mais humanas e dolorosas da fantasia moderna. Em penúltimo da nossa lista temos Magneto do X-Men. Magneto já foi explorado nos filmes de X-Men, mas nunca com profundidade que ele realmente merece. Porque o Magneto ele não é só um vilão com poderes magnéticos, ele é um sobrevivente do Holocausto, um homem marcado pela violência humana, que por causa disso acredita que a única forma de proteger a sua espécie é dominando os outros. O filme solo poderia começar mostrando a sua juventude nos campos de concentração, as primeiras manifestações de seus poderes em um ambiente onde ser diferente é uma sentença de morte, e a transformação de uma vítima em algoz. O arco seria pesado, sombrio, extremamente atual, uma reflexão sobre o trauma, intolerância e radicalização. E o melhor, seria uma história que o público se vê dividido. Você entende as motivações do Magneto, você se conecta com sua dor, mas também você percebe o perigo do caminho que ele escolhe. Poucos vilões permitem esse nível de debate moral. Magneto seria, no mínimo, o filme mais poderoso politicamente relevante da Marvel. E para finalizar nossa lista, vamos falar dele, Darth Vader de Star Wars. Aí você vai chegar me perguntando, mas Moisés, a trilogia já mostrou a história dele. E eu falo, sim, mas ao mesmo tempo não. Porque essa trilogia contou a história de Anakin Skywalker, mas um filme verdadeiramente solo do Darth Vader ainda não tem. A ideia que eu tô passando aqui é um filme do Darth Vader já transformado em um símbolo de terror galáctico que nunca existiu. E aqui estaria uma oportunidade de ouro, um longa ambientado entre a vingança do Sith e uma nova esperança, mostrando o Vader consolidando seu poder como executor do Império. Seria um filme sombrio, sufocante, quase de horror, com o Vader já caçando Jedi sobreviventes e espalhando medo pela galáxia. Esse não seria um filme de redenção, muito pelo contrário, seria a chance de mostrar Vader em sua forma mais brutal, explorando o lado monstruoso e a queda de um herói, algo que se misturasse a ação visceral com o horror psicológico, porque estar na presença de Darth Vader deveria ser uma experiência de puro pavor. E de quebra, esse filme ainda poderia aprofundar os seus dilemas internos, conflitos constantes com as lembranças de Anakin, e o monstro que ele se tornou, um épico trágico sombrio que bem feito poderia tornar o filme definitivo de Star Wars. No fim das contas, o que esses personagens têm em comum é muito simples, eles carregam um potencial narrativo gigantesco que Hollywood por algum motivo insiste em deixar na gaveta. A indústria prefere enfiar sequência atrás sequência de heróis reciclados, enquanto histórias que realmente são ricas ficam esquecidas nos cantos do universo já consagrados. No fim, essa lista é quase que um grito nerd, parem de reciclar a coisa meia boca e começa a olhar para o ouro que tá ali. Porque o público não quer mais do mesmo, a gente quer ver histórias que surpreendam, que expandam o universo e que tragam novas perspectivas. E talvez, só talvez, se Hollywood tivesse coragem de apostar nesses personagens, a gente não estaria reclamando tanto de franquias esgotadas e filmes inesquecíveis. Mas e você? Qual personagem dessa lista você gostaria mesmo de ver um filme solo? E qual outro personagem você acha que a gente deixou de fora? Deixa aí nos comentários que a gente quer fazer uma lista número 2 desse tema, que ele é muito legal. Bom galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, já peço para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e até o próximo vídeo. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a